Bom dia, a paz do Senhor, uma ótima quarta-feira de vitória. Chegamos aí, louvado seja Deus, ao dia 14 de outubro, quarta-feira de bênção. E hoje eu tenho uma palavra da parte de Deus para a sua vida, que se encontra lá no livro de Gênesis, capítulo 3, capítulo 6, né? Gênesis 6, verso 9, que diz o seguinte, verso 8. Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Título da mensagem, irmãos, que Deus propõe para os nossos corações hoje é o segredo de Noé. Em meio a uma geração corrupta, no tempo de Noé, Deus decidiu destruir o mundo, porque as pessoas viviam uma vida devassa, pecando, de todas as formas que vocês imaginarem. Mas Deus achou graça em Noé. Noé foi escolhido por Deus. A Bíblia diz que só se salvou 8 pessoas. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras e uma espécie de muitos animais, um par de cada. Por quê? Porque Deus achou graça. E qual era o segredo? Porque diante de um mundo tão corrupto, diante de tanta corrupção, Noé, ele foi um homem fiel. A Bíblia vai deixar bem claro que ele não se contaminava. E quando ele recebeu a ordem de Deus, ele anunciou a palavra. Mas as pessoas não queriam obedecer à palavra de Deus, porque as pessoas estavam embutidas no pecado. E ele construiu a arca. E no momento certo, a Bíblia diz que o próprio Deus cerrou a arca para que ninguém entrasse. Por quê? Porque Noé já tinha pregado muitos anos, séculos. E as pessoas não queriam obedecer à palavra de Deus. E aí eu fico pensando nos dias atuais. Hoje nós estamos vivendo dias assim, em que o pecado tem atingido todas as classes sociais. Nós estamos aí diante de tantas situações difíceis. A prova disso é a situação em que nós estamos passando, a pandemia da Covid-19, essas pestes que vêm sobre as nações, elas têm, infelizmente, uma grande consequência relacionada ao pecado. Porque lá no livro de 2 Crônicas 7,14 diz o seguinte: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, diz o Senhor, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Portanto, estão atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Hoje eu e você estamos vivendo diante também de um mundo corrupto. Tantas coisas acontecendo, mas como que deve ser o meu proceder e o seu diante disso tudo? Será que nós vamos ser como astros, como o sol que clareia a terra, como estrelas no céu e a lua que clareia a noite, que nós venhamos brilhar diante de tanta corrupção? A Bíblia diz assim: o mundo e as suas concupiscências vão passar, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanecerá para sempre. Que nós possamos viver uma vida de comunhão com o céu, uma vida de obediência à palavra do Senhor. Nós precisamos viver esta vida de comunhão e de fé, porque Noé, ele tinha um segredo. Ele não se corrompeu, ele não desobedeceu às ordens de Deus. Quando Deus falou para ele, faça a arca, ele simplesmente obedeceu. Ele não ficou questionando, Senhor, por quê, para quê? Não, ele obedeceu. E que hoje nós possamos aprender com o segredo de Noé, sermos obedientes, porque a Bíblia diz que Deus achou graça em Noé, porque Noé foi obediente em meio a uma geração corrupta. Que hoje, diante desta sociedade que precisa do amor de Deus, que nós possamos ser como luz para iluminar o coração dos perdidos pecadores. Eu desejo a vocês uma ótima quarta-feira de vitória e que a presença do Senhor Jesus esteja presente para vos abençoar, hoje e para todo sempre. Amém.